E aí, galera, como prometido, tá? A gente agora vai falar de intervalo de classe. Vamos lá, aqui está bem descrito uma coisa, tá? Você já conheceu essa forma de organização dos dados no módulo 13 do caderno 2 no oitavo ano. Então, sem me enganar, tá? Todo mundo viu isso aqui já ano passado, tá bom? A gente só vai fazer uma simples revisão aqui. Vamos lá, tabela 1. Salários e total de empregados. E os salários é em quantidade de salários mínimos, tá bom? Então, vamos lá. De 1 a 3. Isso aqui é já uma determinada empresa, tá bom, pessoal? Não importa aqui a empresa em si. De 1 a 3 salários mínimos, temos 6 empregados nessa empresa. De 4 a 5 salários mínimos, temos 36 empregados recebendo, né? Entre 4 a 5 salários mínimos de salário. E aqui, de 6 a 7 salários mínimos, essa empresa paga bem, né? Temos 30 empregados. De 8 a 9 salários mínimos, temos 24 empregados. De 10 a 11 salários mínimos recebendo, temos 12 empregados. Estou falando, essa empresa paga super bem, né? De 12 a 13 salários mínimos. Isso aqui é dinheiro pra caramba, tá, pessoal? Dá mais de 13 mil, dá mais de 12 mil, né? Reais por mês de salário. Temos 9 empregados. De 14 a 15, temos 3 empregados, totalizando 120 empregados. Tá, legal. Tabela 2. Galera, mesma empresa, mesma quantidade de empregados, só o que vai mudar? Dá uma olhada aqui no intervalo. Como é que estava a anotação? Aqui estava de 1 a 3, e agora? Como é que está aqui, galera? Vocês lembram desse símbolo aqui? O que ele representa? Desenho aqui maior aqui para vocês. Acho que dá para enxergar, né? O que significa aqui? Essa ponta sem o traço. Significa aberto. Ou não pertence, tá? Não está incluso. Ou não incluso. E quando estiver fechado, quando a nossa barra do meio estiver fechado, como está aqui, incluso, tá bom? Legal? Então, o que significa? Vamos olhar para cá. Aqui está fechado no 1 e aberto no 3. Significa que uma pessoa que recebe um salário mínimo está aqui, tá bom? Está nessa linha aqui, está nessa informação. E uma pessoa que recebe 3 salários mínimos, ela está aqui? Não, pois o 3 não está incluso. Ah, uma pessoa que recebe 2,99, está aqui. Agora 3 não. Entenderam a ideia? 3 não está incluso nesse intervalo. 3 está incluso em qual intervalo? No próximo. Aqui. Próximo intervalo, de 3 a 5. O que significa aqui pra gente, galera? Que o 3 está incluso nesse intervalo e o 5. O 5 não. Ah, uma pessoa que ganha 4,5 salários mínimos, está aqui. Ah, que ganha 4,99 salários mínimos, está aqui. E uma pessoa que ganha 5 salários mínimos, está onde? Está aqui. Pegaram a ideia? Porque aqui no 5 ele está aberto, então logo não está incluso o 5 nesse intervalo. Se fosse assim, galera, o intervalo, um exemplo, 1 e 3. Aqui é um intervalo fechado, tanto 1 quanto 3 estão nesse intervalo. O 2, 2,8, 2,9, já o 3,1 não, mas até o 3 está nesse intervalo, pois está fechado de 1 a 3. O exemplo é bem diferente do que nós temos aqui na tabela 2, né, tá bom? Está sempre fechado na esquerda e aberto na direita. Galera, a maioria dos intervalos são representados dessa maneira no mundo, tá bom? E é assim que vocês vão representar também na escola, na faculdade, no trabalho de vocês, tá? Quem precisar representar ou quem precisar ler, tá? Para o chefe ou depois da aula, tá bom? Então vamos lá. Pergunta número 1. Qual é a diferença entre os intervalos de classe apresentados nas duas tabelas? Vê se está bem óbvio. Vamos lá, vamos ver o intervalo. Aqui é de 1 a 3. E aqui como é que tá, galera? Onde é que está aberto, onde é que está fechado? Conseguem falar isso? Acredito que sim, né? O que nós temos na tabela 2? Vou escrever para vocês, tá bom? Na tabela 2, temos intervalo, no plural, né? Intervalos abertos.
E na tabela 1? Na tabela 1, o intervalo é fechado. Aqui é de 1 a 3. O 3 está inclusive nesse intervalo. Até porque o próximo intervalo já começa no 4. Né? Então, uma pessoa que ganha 3 salários mínimos não pode estar aqui, tá bom? Tem que estar no primeiro intervalo. Foi pegar a ideia? Bem simples, né? Bem fácil. Então, vamos lá. Número 2, virem a página 290 agora. Vamos lá, virei aqui, tá? Número 2. Marcos ganha 3,5 salários mínimos. Qual das duas tabelas é mais adequada para representar esse salário? Lembrando, na tabela 1, olha como é que estava o intervalo. De 1 a 3 e de 3 a... Perdão, escrevi errado. De 4 a 5. Lembram? Estava assim na tabela 1. Quem não está lembrando é só virar a página. Para vocês é fácil, para mim que fica mais complicado. Na tabela 2, estavam representados com esses símbolos aqui, galera. Me digam uma coisa. Se aqui está o cara de 1 a 3, parece que quem ganha 3,1 salário mínimo não está aqui, porque é maior do que 3, né? Não fica bem descrito isso. E quando a gente vai olhar o próximo intervalo, está de 4 a 5. A gente falou, opa, cadê o cara que ganha mais de 3 salários mínimos e menos de 4? Que loucura, né? E aqui, vamos ver se aqui está mais representável. Vamos lá, lembrando que onde tem esse traço aqui na nossa linha horizontal, aqui temos um traço fechando ela. Aqui a linha está aberta. Onde tem um traço fechando, significa que ela está inclusa, tá bom? Então o 3 está incluso aqui. Então uma pessoa que ganha 3,5 salários mínimos, ela está nesse intervalo aqui, um número maior que 3 e menor que 5. Poderia estar no primeiro? Impossível, porque aqui só vai até 2,99, o 3 não está incluso, tá bom? Aqui fica uma loucura de ver, né? No primeiro caso, essa pessoa estaria aqui, olha. No primeiro intervalo. Onde que fica mais fácil, galera? Apesar de ser pessoal, tá? A maioria das pessoas respondem na tabela 2. Apesar de ser um pouco pessoal essa daqui, tá? Eu não diria que é 100% pessoal, mas 70% é pessoal. Depende de como vocês estão estudando a vida toda, como vocês estão vendo os gráficos, as tabelas, perdão, você está vendo dessa maneira ou com esse símbolo já. Acredito que todos já estão vendo com esse símbolo, né? Então fica mais usual a segunda tabela. Quem não está acompanhando, eu espero que a partir de hoje também, né, use mais essa tabela aqui, esse intervalo, essa representação de intervalo. Essa daqui fica muito fraca de visualizar, que quem recebe 3,9 salários, um exemplo, está no primeiro intervalo. Quem recebe 3,1 está no primeiro intervalo. Né? Aqui é muito fraco, né, enxergar isso. Parece que é só de 1 até 3. Mas aqui, na verdade, seria de 1 até 3,99. Só não pode ser 4, porque o 4 estaria no próximo intervalo. Então, a melhor representação, com certeza, seria a da tabela 2. Então, agora vamos lá. É possível determinar a moda desse conjunto de dados? Galera, o que é moda? Moda é aquele que mais se repete, concordam? A gente não consegue ver qual salário que mais está se repetindo, pois a tabela foi organizada de acordo com intervalos. Então agora, tá? Vocês ainda não aprenderam isso, não é possível determinar a moda. Um exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem grosseiro aqui, tá? Os valores 1, 2, 2, 3, 3, 3 e 4. Quem é a moda? Quem mais se repete. O elemento que mais se repete aqui é o 3. Tá bom? Bem visual. Agora, se a gente separar por intervalos, talvez a gente já não consiga visualizar que é o 3, o elemento que mais se repete. É assim que foi representado nossos dados nas tabelas, né? Em intervalos. Então fica difícil, né? Eu poderia colocar aqui para vocês, de 1 a 3, eu tenho 1, 2, 3, perdão. Representação nossa usual padrão agora, né? Essa daqui. E de 3 a 4. Como é que ficaria aqui? De acordo com os dados que eu estou dando aqui. De 1 até 3, mas o 3 não entra. Temos quantos elementos? 3.
e de 3 a 4. Só que o 4 não entra, né? Vou colocar até o 4 no jogo agora. Temos 4 elementos. Mas isso não me diz, né, qual elemento que mais está se repetindo. Eu não sei se é o 3 ou o 4. Então a representação por intervalo não nos permite, né, definir qual elemento que mais está se repetindo, visto que pode ser qualquer um pertencente a um intervalo. Foi, galera? Compreenderam? E agora vamos lá. A mediana está em qual intervalo da tabela 2? Lembrando aí, vamos lá, vou ajudar vocês aqui também. O que é mediana? 2, 2, 3 e 4. Mediana é o termo do meio, tá, galera? Lembrando aí. Seria o termo central. Aqui eu dei para vocês, tá, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. E eu quero saber quem é a mediana. Coloquei todo mundo em ordem, a mediana aqui é o 2. Tá bom? Mas tem que estar em ordem nossos dados. Se não tiver em ordem, não dá para fazer. O que aconteceria? Vamos lá. Vou dar outro exemplo aqui. Agora a quantidade de termos é par, tá bom? 2, 3, 3 e 4. E agora, quem é a nossa mediana? Agora a gente vai pegar os dois termos do meio, tá bom? E fazer o que com eles? Somar, fazer uma média aritmética, tá bom? Somar e dividir por 2. Então a mediana, 3 mais 3 é 6, dividido por 2 é 3. Então a mediana, nesse nosso exemplo aqui, ela é 3. Por quê? Somamos os termos centrais e dividimos por 2. Tá bom? Deu igual a 3. Se vocês voltarem lá para a tabela, você vai ver que a tabela tem 120 elementos. Isso é uma quantidade par ou ímpar de elementos? É uma quantidade par de elementos, né? Vamos lá. Isso aqui não é resposta, tá? É só para dar uma dica para vocês conseguirem resolver sozinhos esse problema. A quantidade par de elementos. Quantos elementos nós temos? 120. Então vamos lá. Quem é que vai estar ali no centro? Conseguem visualizar? É fácil. Vocês vão conseguir. Depois que vocês visualizarem, é o elemento 60, um exemplo. E o 61. E o 61, um exemplo. Aí vocês voltem lá na tabela, deixa eu virar a página. Pronto, eu voltei na tabela. Vocês voltem na tabela e procurem onde está o elemento 60. De que maneira, galera? Olha aqui. Vou apagar aqui um pouquinho, vamos lá. Olha aqui. Na primeira etapa nós temos 6 empregados no primeiro intervalo. No segundo intervalo temos 36. Quanto é que está dando no total já? 6 mais 36, temos até aqui 42 empregados. Estou chegando perto de quem? Da metade já, né? Porque a metade seria quem? Entre 60 e 61, ou 59, 60. Vocês vão definir aí para mim. Tá? Só estou dando uma dica. Já que tem 120, é uma quantidade par, seria os dois centrais. Vocês só vão verificar quais são os dois centrais, tá bom? Então vamos lá. 42 mais 30, galera, quanto é que vai dar? 72. Então, quando a gente analisar do primeiro até o terceiro intervalo, nós já temos 72 funcionários analisados. Eu já passei pelo meu termo central. O meu termo central está com certeza em qual intervalo? Aqui só vai até o 42 e aqui vai até o 72. Então tá nesse intervalo aqui, né? De 5 a 7. Espero que vocês consigam fazer sozinhos, tá? Essa questão. E tendo dúvidas, tá? A gente resolve na aula online na quarta-feira. Tá bom, galera? Um abraço e até a próxima.